Aos 78 anos, Harold Matthews acreditava que seus dias de grandes descobertas haviam ficado para trás. Até abrir a garagem empoeirada que sua tia Martha mantivera trancada por mais de 40 anos. Sob uma lona encardida, ele encontrou um Chevrolet Bel Air 1955 vermelho cereja, em condições impossíveis, como se o tempo houvesse congelado no momento exato em que Eisenhower governava a América. Mas não foi a preservação milagrosa do carro que fez o coração de Harold disparar. Foi a pequena placa metálica fixada ao motor, com uma numeração que nenhum especialista em carros clássicos conseguia explicar. Martha havia sido apenas uma secretária discreta em uma fábrica aeronáutica. Uma mulher comum que raramente recebia visitas e jamais falava sobre o passado. Como poderia possuir um veículo tão extraordinário? E por que guardá-lo em absoluto segredo até a morte? A resposta chegou através de um historiador automotivo, que empalideceu ao ver as fotos dos números gravados no metal. Aqueles dígitos não pertenciam a nenhum sistema de identificação convencional. Eles eram a assinatura de um dos programas mais secretos da Guerra Fria, um projeto que oficialmente nunca existiu. O Chevrolet não era apenas um carro. Era um protótipo militar disfarçado, equipado com tecnologias tão avançadas para 1955, que permaneceram classificadas por décadas. Apenas 12 veículos como aquele foram construídos. Os outros 11 foram destruídos para manter o sigilo. Martha havia sido uma das poucas pessoas autorizadas a conhecer a verdade, carregando sozinha o peso desse segredo nacional por mais de meio século. Agora, Harold se encontrava no centro de uma disputa internacional. Museus ofereciam fortunas, governos reivindicavam direitos sobre tecnologias ainda sensíveis. Colecionadores particulares prometiam valores que transformariam sua vida. Mas a cada nova revelação sobre as capacidades ocultas do Chevrolet, uma pergunta o assombrava: quantos outros segredos da Guerra Fria permanecem escondidos nas garagens da América? A descoberta de Harold estava prestes a reescrever a história da tecnologia automotiva. Documentos desclassificados começaram a emergir dos arquivos governamentais. Engenheiros aposentados saíram do silêncio para revelar verdades guardadas por décadas. E no centro de tudo, a figura enigmática de Martha, uma mulher comum que havia desempenhado um papel extraordinário na construção secreta do futuro tecnológico americano. Mas algumas descobertas carregam consequências inesperadas. Enquanto Harold decidia o destino do achado mais importante de sua vida, uma carta chegou de um sobrevivente de 94 anos do programa original, revelando que a história de Martha era ainda mais surpreendente do que qualquer um poderia imaginar. O que você faria se descobrisse que sua tia reservada havia guardado um dos maiores segredos militares da história americana? E mais importante, quantas outras Martas existem por aí, levando para o túmulo verdades que poderiam mudar nossa compreensão do passado? Harold Matthews, de 78 anos, nunca imaginou que a limpeza da garagem de sua casa em Pasadena se tornaria a descoberta mais importante de sua vida. Após a morte de sua tia Martha, ele herdou a propriedade que havia permanecido fechada por mais de 40 anos. A velha senhora era conhecida por sua natureza reservada e raramente recebia visitas, mantendo a casa como um santuário de memórias do passado. Quando Harold finalmente conseguiu as chaves e abriu a pesada porta de madeira da garagem, uma nuvem de poeira dançou no ar matinal. Sob uma lona empoeirada, ele vislumbrou o contorno inconfundível de um automóvel clássico. Suas mãos tremeram ligeiramente quando puxou o tecido protetor, revelando um Chevrolet Bel Air 1955 em condições surpreendentemente preservadas. O carro vermelho cereja brilhava mesmo sob décadas de poeira, como se o tempo houvesse parado em 1955. Harold caminhou ao redor do veículo, admirando as linhas elegantes e os detalhes cromados que faziam daquele modelo um ícone da era dourada dos automóveis americanos. As pneus de banda branca ainda mantinham sua forma, embora obviamente precisassem ser substituídos após tanto tempo parados. O interior em couro bege estava notavelmente bem conservado, protegido das intempéries pela garagem fechada. Pequenas rachaduras no painel e no volante eram os únicos sinais visíveis da passagem do tempo.
Harold se lembrava vagamente de sua tia mencionando um carro antigo, mas nunca havia dado muita atenção ao assunto. Agora, diante daquela máquina do tempo automotiva, ele sentia uma mistura de curiosidade e reverência. Decidindo investigar mais a fundo, Harold abriu o capô com cuidado, temendo que as dobradiças enferrujadas pudessem quebrar. Para sua surpresa, o motor V8 estava em condições excepcionais, claramente mantido com cuidado antes de ser guardado. Cada componente estava limpo e organizado, sugerindo que alguém havia preparado o carro meticulosamente para seu longo período de inatividade. Enquanto examinava o compartimento do motor, Harold notou uma pequena placa metálica fixada próximo ao bloco principal. Limpando a poeira com um pano velho que encontrou na garagem, ele conseguiu ler alguns números gravados no metal. A numeração parecia seguir um padrão específico, diferente dos números de série convencionais que conhecia. Intrigado, Harold decidiu que precisava descobrir mais sobre aqueles números misteriosos gravados no coração do Chevrolet. Nos dias seguintes, Harold mergulhou em uma pesquisa obsessiva sobre o carro de sua tia. Visitou bibliotecas locais, consultou especialistas em automóveis clássicos e vasculhou arquivos online em busca de qualquer informação sobre aqueles números específicos. Cada conversa com colecionadores e entusiastas apenas aumentava sua curiosidade, pois ninguém conseguia explicar o significado da numeração peculiar. Alguns sugeriram que poderia ser uma modificação personalizada. Outros pensaram em possíveis códigos de concessionárias da época. Harold também descobriu que sua tia Martha havia trabalhado como secretária em uma fábrica aeronáutica durante os anos 1950, informação que ele desconhecia completamente. Essa revelação adicionou uma nova dimensão ao mistério, fazendo-o questionar se havia alguma conexão entre o trabalho de Martha e aquele carro extraordinariamente bem preservado. A breakthrough veio quando Harold decidiu contactar um historiador automotivo especializado em veículos dos anos 1950. Dr. Robert Chen, professor aposentado da Universidade da Califórnia, havia dedicado sua carreira ao estudo da indústria automobilística americana do pós-guerra. Quando Harold enviou fotos detalhadas dos números gravados no motor, Dr. Chen respondeu em menos de 24 horas com uma urgência palpável em sua mensagem. Ele pediu para se encontrarem pessoalmente o mais rápido possível, mencionando que aqueles números poderiam ter uma importância histórica significativa. Harold sentiu seu coração acelerar ao ler a resposta, percebendo que havia tropeçado em algo muito maior do que um simples carro antigo esquecido. A reunião foi marcada para o dia seguinte, e Harold mal conseguiu dormir, imaginando quais segredos aquele Chevrolet guardava há tantas décadas. Dr. Chen chegou à casa de Harold na manhã seguinte, carregando uma pasta volumosa e equipamentos de medição precisos. Seus olhos brilharam quando viu o Chevrolet, e ele imediatamente se dirigiu ao motor com a familiaridade de um detetive seguindo pistas cruciais. Após examinar cuidadosamente os números gravados e compará-los com documentos de sua pasta, o professor se virou para Harold com uma expressão de profunda seriedade. Aqueles números não pertenciam a um sistema de identificação automotiva convencional, mas sim a um programa militar ultra-secreto desenvolvido durante a Guerra Fria. O carro havia sido modificado como parte de um projeto experimental que testava novos materiais e tecnologias para possível uso militar. Martha, trabalhando na fábrica aeronáutica, havia sido uma das poucas pessoas autorizadas a conhecer detalhes desse programa classificado. O Chevrolet não era apenas um carro, mas um protótipo disfarçado contendo tecnologia avançada para sua época. As modificações eram quase imperceptíveis para olhos não treinados,
mas Dr. Chen apontou sutis diferenças na estrutura do chassi e componentes especiais integrados ao motor. O sistema de suspensão havia sido reforçado com ligas metálicas experimentais, e o motor continha elementos que só se tornariam padrão na indústria décadas depois. Martha havia recebido o carro como parte de um acordo de confidencialidade, permitindo que os engenheiros monitorassem o desempenho da tecnologia em condições reais de uso. No entanto, com o fim abrupto do programa em 1956, ela foi instruída a guardar o veículo indefinidamente, mantendo absoluto sigilo sobre sua verdadeira natureza. Durante todos esses anos, o Chevrolet permaneceu como uma cápsula do tempo tecnológica, preservando inovações que influenciaram secretamente o desenvolvimento automotivo posterior. Harold mal podia acreditar que sua tia reservada havia guardado um dos segredos mais bem protegidos da Guerra Fria. Dr. Chen explicou que apenas 12 veículos haviam sido modificados nesse programa experimental, e a maioria foi posteriormente destruída para manter o sigilo. O fato de um exemplar ter sobrevivido intacto por tantas décadas representava uma descoberta arqueológica automotiva sem precedentes. Os documentos na pasta do professor continham referências vagas ao programa, mas nunca especificaram o destino final dos protótipos. Martha havia cumprido fielmente seu juramento de silêncio, levando o segredo para o túmulo sem deixar pistas sobre a verdadeira natureza do carro. Suas anotações pessoais, encontradas em uma gaveta da cozinha, mencionavam apenas que o carro era especial e deveria ser preservado para futuras gerações. Harold percebeu que sua tia havia carregado sozinha o peso desse conhecimento por mais de 6 décadas. A responsabilidade de decidir o que fazer com essa descoberta agora recaía sobre seus ombros. Nas semanas seguintes, Harold enfrentou um dilema ético complexo. Diversos museus automotivos ofereceram somas substanciais pelo Chevrolet, reconhecendo seu valor histórico único. Colecionadores particulares também manifestaram interesse, alguns oferecendo valores que transformariam completamente a situação financeira de Harold. No entanto, Dr. Chen argumentava que o carro pertencia à história nacional e deveria ser preservado em uma instituição pública para pesquisa e educação. Agências governamentais também se interessaram pelo veículo, citando questões de segurança nacional relacionadas às tecnologias ainda classificadas. Harold se viu no centro de uma disputa entre interesses comerciais, acadêmicos e governamentais, todos reivindicando direitos sobre a descoberta. A pressão crescente o fazia questionar se não deveria simplesmente ter deixado o carro coberto pela lona na garagem de Martha. Durante uma noite insone, Harold decidiu visitar a garagem sozinho, buscando clareza mental ao lado do objeto de tanta controvérsia. Sentado no banco do motorista do Chevrolet, ele tentou imaginar como sua tia se sentia ao guardar aquele segredo por tanto tempo. As chaves ainda estavam no contato, exatamente onde Martha as havia deixado décadas atrás. Harold girou a chave com curiosidade e, para sua total surpresa, o motor V8 ganhou vida após algumas tentativas, ronronando suavemente como se tivesse sido usado ontem. O som poderoso ecoou pela garagem silenciosa, e Harold sentiu uma conexão emocional profunda com sua tia e com a história extraordinária que ela havia protegido. Naquele momento, observando os ponteiros do painel se moverem e sentindo a vibração do motor histórico, Harold compreendeu que sua decisão deveria honrar tanto a confiança que Martha havia depositado no segredo
quanto o impacto que essa descoberta poderia ter no mundo. A notícia da descoberta de Harold rapidamente se espalhou pela comunidade automotiva internacional, atraindo a atenção de especialistas, jornalistas e historiadores de todo o mundo. Revistas especializadas publicaram artigos detalhados sobre o achado, e canais de televisão dedicados a carros clássicos enviaram equipes para documentar o Chevrolet único. Harold se viu transformado overnight de um aposentado anônimo em uma figura central de uma das descobertas automotivas mais significativas do século. Entrevistas se sucediam diariamente, e sua caixa de correio transbordava com cartas de entusiastas, pesquisadores e curiosos de todos os continentes. A pressão midiática era intensa, mas Harold mantinha uma postura respeitosa ao falar sobre sua tia Martha e o legado que ela havia deixado. Ele começou a compreender a magnitude da responsabilidade que agora carregava como guardião dessa peça singular da história automotiva e tecnológica americana. Especialistas em metalurgia chegaram para analisar as ligas especiais utilizadas no chassi e componentes do motor, descobrindo composições que anteciparam desenvolvimentos industriais posteriores. Engenheiros automotivos ficaram fascinated com soluções técnicas implementadas no veículo que só se tornaram padrão na indústria décadas depois. Os sistemas de injeção eletrônica primitivos encontrados no Chevrolet representavam um salto tecnológico extraordinário para 1955, sugerindo que os Estados Unidos possuíam capacidades técnicas muito mais avançadas do que se conhecia publicamente. Cada nova análise revelava camadas adicionais de sofisticação oculta sob a aparência clássica do Bel Air. Harold observava com admiração crescente como sua tia havia preservado não apenas um carro, mas um tesouro de inovação tecnológica que poderia reescrever a compreensão sobre o desenvolvimento automotivo. Do pós-guerra. A cada descoberta, ele sentia mais orgulho da mulher discreta que havia sido sua guardiã familiar. Documentos desclassificados começaram a emergir dos arquivos governamentais, confirmando a existência do programa experimental e fornecendo contexto histórico para a descoberta de Harold. Os papéis revelaram que o projeto fazia parte de uma iniciativa maior para desenvolver tecnologias duais, úteis tanto para aplicações militares quanto civis. Martha havia sido escolhida para participar do programa devido à sua discrição exemplar e competência. Técnica demonstrada na fábrica aeronáutica. Sua função específica envolvia monitoramento de performance e relatórios confidenciais sobre o comportamento dos componentes modificados em uso cotidiano. Os documentos também indicavam que ela havia sido uma das participantes mais confiáveis do programa, nunca violando os protocolos de segurança durante toda sua participação. Harold descobriu que sua tia havia recebido reconhecimento oficial, classificado por sua contribuição, um aspecto de sua vida que ela jamais havia mencionado à família. Museus internacionais começaram a fazer ofertas cada vez mais elaboradas para adquirir o Chevrolet, propondo exposições especiais e programas educativos dedicados à história da tecnologia automotiva secreta. O Smithsonian Institution apresentou uma proposta abrangente que incluía não apenas a aquisição do veículo, mas também a criação de um arquivo digital completo sobre o programa experimental para pesquisadores futuros. Universidades de Digidinos, engenharia, expressaram interesse em estudar o carro como parte de programas de pesquisa sobre inovação tecnológica e desenvolvimento industrial. Harold se sentiu simultaneamente honrado e sobrecarregado pelas opções disponíveis, cada uma oferecendo diferentes vantagens, para preservar e compartilhar a descoberta.
Consultores legais o aconselharam sobre as implicações de cada escolha, mas a decisão final permanecia como uma responsabilidade profundamente pessoal. Ele sabia que qualquer escolha que fizesse determinaria como a história de Martha e seu segredo seria lembrada pelas gerações futuras. Uma carta inesperada chegou de um sobrevivente do programa experimental original, um engenheiro aposentado de 94 anos chamado William Foster, que havia trabalhado diretamente com Martha durante o desenvolvimento dos protótipos. Foster escreveu com emoção sobre sua antiga colega, descrevendo-a como uma profissional excepcional que havia contribuído significativamente para o sucesso técnico do projeto. Ele revelou que Martha havia sido instrumental em identificar problemas de performance que os engenheiros haviam overlooked, salvando o programa de falhas potencialmente desastrosas. A carta também mencionava conversas pessoais entre eles sobre a esperança de que as tecnologias desenvolvidas eventualmente beneficiariam a sociedade civil. Foster expressou sua alegria ao saber que o trabalho de Martha havia finalmente chegado à luz pública, validando décadas de silêncio dedicado. Harold ficou profundamente tocado ao descobrir essa nova dimensão da personalidade de sua tia, percebendo que ela havia sido não apenas uma guardiã de segredos, mas uma contribuinte ativa para inovações que moldaram o futuro automotivo. Após semanas de deliberação cuidadosa e consultas com especialistas, Harold chegou a uma decisão que honraria tanto a memória de sua tia quanto o valor histórico da descoberta. Ele escolheu doar o Chevrolet 1955 para o Museu Nacional de História Americana, com a condição específica de que uma exposição permanente fosse dedicada não apenas ao carro, mas também à história das pessoas comuns que contribuíram para avanços tecnológicos secretos durante a Guerra Fria. A exposição receberia o nome O Legado de Martha, reconhecendo sua tia como representante de milhares de americanos que serviram silenciosamente ao país durante um período turbulento da história. Harold também estabeleceu um fundo educacional para apoiar estudantes interessados em engenharia automotiva, financiado pelos direitos de licenciamento da história para documentários e livros. Sua decisão foi recebida com entusiasmo pela comunidade acadêmica e de preservação histórica, que reconheceu a sabedoria de sua escolha. O Chevrolet encontraria um lar digno, onde sua história extraordinária poderia ser compartilhada com milhões de visitantes de todo o mundo. A cerimônia de doação foi um evento emocionante que reuniu sobreviventes do programa experimental, historiadores, engenheiros automotivos e representantes do governo. Harold discursou sobre sua tia Martha, descrevendo-a como uma mulher comum que havia feito contribuições extraordinárias para seu país sem buscar reconhecimento pessoal. William Foster, o engenheiro de 94 anos, compareceu pessoalmente ao evento, compartilhando memórias tocantes sobre o trabalho conjunto com Martha e a importância do programa para o desenvolvimento tecnológico americano. O Chevrolet foi cuidadosamente transportado para Washington, D.C., em um caminhão especializado, acompanhado por uma equipe de conservadores que garantiria sua preservação perfeita. Durante a cerimônia, Dr. Chen apresentou uma análise técnica abrangente que demonstrava como as inovações do carro haviam influenciado secretamente o desenvolvimento da indústria automotiva nas décadas seguintes. Harold observou com orgulho quando o veículo foi posicionado em sua nova casa permanente, sabendo que milhões de pessoas aprenderiam sobre a história extraordinária que sua tia havia protegido por tanto tempo. Nos meses seguintes, o legado de Martha se tornou uma das exposições mais populares do museu, atraindo visitantes de todas as idades
fascinados pela combinação de história automotiva, tecnologia secreta e sacrifício pessoal. Estudantes de engenharia faziam peregrinações específicas para estudar as inovações técnicas preservadas no Chevrolet, enquanto famílias descobriam a importância de pessoas comuns na construção da história nacional. Harold visitava regularmente a exposição, sempre emocionado ao ver crianças descobrindo fascínio pela engenharia através da história de sua tia. Cartas de agradecimento chegavam constantemente de visitantes que haviam sido inspirados pela narrativa de Martha e sua dedicação silenciosa ao progresso tecnológico. A história também inspirou livros, documentários e até mesmo projetos de pesquisa universitária sobre o papel de trabalhadores anônimos no desenvolvimento de tecnologias militares e civis. Harold percebeu que sua decisão havia transformado uma descoberta pessoal em um legado educacional que continuaria impactando gerações futuras, exatamente como Martha teria desejado. O impacto da descoberta se estendeu além do mundo automotivo, influenciando discussões sobre transparência histórica, preservação de tecnologias antigas e o reconhecimento de contribuições individuais para projetos governamentais classificados. Universidades começaram a desenvolver programas de pesquisa focados em identificar e documentar outras tecnologias perdidas do período da Guerra Fria que poderiam estar escondidas em coleções privadas ou arquivos esquecidos. O caso do Chevrolet de Martha inspirou mudanças nas políticas de desclassificação governamental, acelerando a liberação de documentos históricos sobre programas tecnológicos antigos. Organizações de veteranos e trabalhadores da defesa celebraram a história como validação das contribuições de milhares de americanos que serviram em capacidades secretas durante décadas de tensão internacional. Harold se tornou um defensor ativo da preservação histórica, falando regularmente em conferências sobre a importância de reconhecer heróis anônimos da inovação tecnológica. Sua jornada pessoal de uma simples limpeza de garagem para uma descoberta nacional demonstrou como a história muitas vezes se esconde em lugares inesperados, esperando ser revelada por circunstâncias casuais. 2 anos após a descoberta, Harold refletia sobre como sua vida havia sido transformada pela herança inesperada de sua tia Martha. O homem aposentado que simplesmente queria limpar uma garagem se tornara o guardião de uma das histórias mais fascinantes da tecnologia automotiva americana. Suas visitas regulares ao museu sempre terminavam com longos momentos de contemplação diante do Chevrolet vermelho cereja, lembrando-se da mulher reservada que havia carregado sozinha o peso de um segredo nacional por mais de meio século. A exposição havia se expandido para incluir outros artefatos do programa experimental, criando um memorial abrangente para os pioneiros anônimos da inovação tecnológica. Harold frequentemente recebia cartas de parentes de outros participantes do programa, agradecendo por ter dado voz às suas histórias esquecidas. O fundo educacional que estabelecera já havia beneficiado dezenas de estudantes de engenharia, perpetuando o legado de Martha através de uma nova geração de inovadores. Ao observar jovens visitantes fascinados pela história do carro secreto, Harold sabia que havia tomado a decisão certa, transformando uma herança pessoal em um presente para toda a humanidade, honrando para sempre a memória de uma mulher extraordinária que havia escolhido o silêncio em nome do progresso.